essa estrutura de governo que nós temos no mundo está falida. Todas as guerras que acontecem, eles destroem alguma coisa, têm uma finalidade para construir algo novo. E por que na época dos anos 2000 teve muito atentado e hoje não está tendo mais? Não vai funcionar mais. Nós teremos pequenos governos dentro do próprio governo. É isso que vai acontecer. Nós teremos pequenas lideranças que vão estar gerindo algo maior. É quase como se as prefeituras tivessem independência, né? E elas se autogerissem, e dentro da prefeitura, dentro de um coisa, os bairros se gerissem, né? Tivesse autonomia, etc., assim por diante. De tal forma que os atentados, né, que ocorreram nesse período tinha a ver com isso, tinha a ver com essa transição que eu estou falando e tudo isso, tá bom? Flávia, você tinha uma pergunta? Ótimo, cara, 2 perguntas ótimas. Gratidão, Rafael, pelas perguntas. Existe uma máxima, né, um axioma que diz o seguinte: todo caos precede uma nova ordem. Esse é um axioma importante. Todo caos precede uma nova ordem. Causa e efeito de novo, né? Se você tem, por exemplo, a erupção de um vulcão que eu trouxe, ele não vai criar um caos? Vai destruir a vida naquele morro. Se tiver florestas do lado, vai devastar toda aquela floresta, queimar, provocar incêndio e etc. O que vai acontecer? A partir dali vai começar o quê? Uma nova ordem natural, né, daquele lugar. Então, isso me remete a Chernobyl. Chernobyl foi um acidente que teve em 1986 de uma usina russa. Foi o primeiro acidente com uma usina nuclear no mundo, foi o acidente de Chernobyl. Qual era a previsão dos geólogos para que voltasse vida no entorno? Se eu não me engano, a vida foi extinguida a 50 quilômetros, num diâmetro de 50 quilômetros de Chernobyl. 20 anos depois, eles começaram a descobrir ginkgo biloba, que estava nascendo, num terreno que iria durar no mínimo 50 anos para poder nascer alguma coisa naquele solo, por causa da radiação. Então, aí tem 2 questões interessantes, né? Primeiro, como determinar a causalidade da natureza? Cara, é praticamente impossível você determinar esse lugar. É só você imaginar que você vai chutar uma bola, e ela vai cair em um determinado lugar. Qual é a probabilidade de você fazer com que essa bola caia exatamente nesse lugar de novo? É praticamente 0. Só se você fizer num lugar muito bem controlado, ou seja, chutou a bola vai com uma guia e pousa naquele lugar, né? Mesmo assim, a temperatura da bola vai ser outra. Mas a gente coloca um ambiente com a temperatura da bola XYZ. A gente pode ficar aqui ad eterno colocando outras circunstâncias que você vai olhar e vai falar: bom, Heráclito, há 2.500 anos atrás, estava certo, né? Que é impossível banhar-se no mesmo rio 2 vezes. Você entrou, saiu, entrou de novo, não é a mesma água, não é a mesma temperatura, não é o mesmo ser humano, e assim por diante. Mais próximo, né? Mas não é possível, né? Você conseguir exatamente o mesmo efeito, né, sobre aquela causa. De tal forma que todo caos precede uma nova ordem. Então, quando você pergunta das guerras, tem 2 coisas aí importantes, né, de nós falarmos a respeito disso. Primeira é sobre que efeito que isso está acontecendo. Se ele é sobre um efeito espiritual, mental, emocional ou instintivo. Quem está causando esse lugar? É um lugar instintivo, emocional, mental, espiritual? São os níveis que nós temos, né? Então, o que se via há um tempo atrás era causas sobre instinto. Eram animais brigando, como os animais brigam, só que com inteligência, porque o animal não tem a inteligência que o ser humano tem. Então, passou-se a usar a tecnologia, as ferramentas tecnológicas de uma forma instintiva.
e massacrar e matar o próximo, de uma forma indiscriminadamente, sem nenhum design emocional e muito menos mental na história. E isso, se você olha ao longo da história, isso vai diminuindo. E você vai tendo guerras menos sangrentas, você vai tendo acordos mais diplomáticos, né? E assim por diante. Então, quando a gente fala da guerra do Iraque, ou a guerra do Golfo, ou a guerra do Afeganistão, isso é o que a gente chama de guerras controladas. A guerra do Vietnã, por exemplo, talvez tenha sido a última grande guerra com essa pegada, falando de uma forma global, em que se entrou lá e havia uma carnificina, esqueci essa palavra, né? Em que você tinha essa coisa instintiva de massacre mesmo humano na história. Hoje nós temos guerras controladas. Eu vi um documentário que fala sobre os drones militares, né? A tecnologia dos drones militares, né? Que não é Convenção de Genebra, exatamente. Tudo isso, acordos éticos, etc. Os drones que hoje não são tripulados, né? São drones não tripulados de guerra, né? Que são enviados. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter guerras tecnológicas. Nós vamos ter guerras bactericidas. Covid, isso é uma guerra bactericida. Esse vírus foi produzido pela China, ponto. Né? Não adianta ficar inventando a história. Né? Isso é um vírus produzido, isso é uma guerra bacteriológica e não terminou aí. Né? Eu estou falando isso constantemente. Nós teremos uma onda, não sei determinar o que, né, ainda, mas nós teremos uma onda em 2024, parecida com 2020, de uma outra forma, de ajuste, vai ser uma onda mais de ajuste, não de uma bomba, de um efeito sem mensurar a causa, não. Vai ser uma onda para causar uma nova ordem. Que parece que nós estamos numa nova ordem, mas não. Parece, mas você olha e fala, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Né? É um novo mundo, mas que novo mundo é esse? Né? Isso vai ficar até 2024. 2024 nós vamos ter esse evento que eu estou dizendo para vocês. E a partir de 2026 nós teremos uma nova ordem na história. Bom, mas sem desviar do que você está trazendo, Rafael, que você está perguntando, nós tínhamos guerras mais sangrentas, com uma tecnologia mais rudimentar e rústica, porque eram guerras mais instintivas, né, que estavam em curso. Né? Os combatentes tinham isso, aquele fervor animal, né, de sangue, de querer ir para a guerra, de querer combater. Você não tem mais isso, né, hoje. Então, você está tendo outro tipo de guerra. De qualquer forma, quando você está numa ordem em que... E aí vai ser uma dica boa para a Flávia de novo. Quando você está com uma ordem, que é uma ordem que está estagnada, é uma ordem onde não acontece mais nada, esse é o prenúncio de que vai ter um caos ali, de que alguma coisa vai acontecer para quebrar aquela ordem, criar um certo caos para nascer uma nova ordem. Isso nas relações acontecem, relações íntimas e etc. Então, por que eu falei que isso vai ser bom para a Flávia? Porque uma das coisas que eu fazia com as minhas filhas também era isso. E de uma forma instintiva, hein? Não era consciente, como eu tenho hoje. Então, o que eu fazia? Quando estava muito quieto, tudo muito quieto, eu sabia que ia vir uma merda. Então, antes de vir a merda, eu pegava e falava assim, elas estavam lá e falavam, o que aconteceu aí? Hã? Aí elas ficavam espertas. Como assim? Nada, papai. Estou vendo, estou sabendo que está acontecendo um negócio aí. O que é? Pode me falar o que está acontecendo. Então, eu provocava um determinado caos, você entende? Eu quebrava aquela ordem para que não viesse, para que aquilo se organizasse de uma forma, entre aspas, controlada. Claro que eu não tinha o controle do que viria na história, mas eu provocava algo, entende? Antes que a coisa viesse. Né? Então, Rafael, é isso, né? Todo caos precede uma nova ordem, toda ordem precede um novo caos. Essa é a lei, essa é como acontece. E a sua segunda pergunta é sobre os atentados, né? Que existiam, né? Isso tem a ver com diretamente ligado
a transição planetária, está diretamente ligada à transição planetária, né? Mais que isso, isso vai ser muito interessante de responder, porque eu vou entrar num lugar que dá até um tema de um outro papo reto, tá? A partir daqui, a partir da sua pergunta, né? Você concorda comigo, o que eu sempre afirmo aqui, que essa época de grandes avatares acabou? O que eu estou querendo dizer? Buda, Cristo, Krishna, ou mesmo Mandela, Gandhi, isso são grandes avatares. São pessoas iluminadas com uma força muito grande que movimenta milhões de pessoas e faz com que aquilo se mobilize e mude coisa. Osho, por exemplo, foi um avatar nesse sentido. Uns gostam, outros não, não importa. Mas essa figura do avatar, em que faz pelo outro, em que uma parte da população ou dos seres humanos depende dessa força, que é o arcano 5, o Papa, né, no tarô, exerce essa força. Isso acabou. Essa transição da era de peixes para a era de aquário é justamente isso. O que é peixes? Espiritualidade. Então, são líderes espirituais, né? Líderes que comandam para esse lugar. E que, obviamente, pode ser para o outro lado. Tudo é duplo. Então, você tinha, da mesma forma que você tinha líderes espirituais, você tinha líderes materiais. Grandes líderes movimentando. Bom, acabou essa era. Acabou essa era. Né? Nós estamos exatamente numa transição. E qual que é a nova era? É a era do pequeno avatar. É a era de você ter a liderança sobre você mesmo. É a era de uma pessoa liderar pequenos grupos, centenas, milhares, talvez 10 mil, 15 mil, mas não mais. Tem a ver com computador, claro, mas não mais. Você ter aquela coisa planetária, mundial, de um grande, que um só líder, etc., você não tem, mas, sobretudo, caminhando por uma liderança individual, certo? Individual. Tem uma transição que vai ser o quê? Da de Aquário para Capricórnio, que é a responsabilidade de si mesmo. Nós estamos falando de 2160 anos, né? Que é um período, uma era, né? Então, nós saímos de 2160 anos da era de peixes, estamos entrando na era de aquário, que vai durar 2160 anos, tecnologia, computador, futuro, né? Pequenas lideranças de grupos, como eu estou dizendo, e depois nós vamos vir para uma era de Capricórnio, né? Então, de tal forma que os atentados, que é o que você está falando, são pequenas células. Você percebe que não tem um. Quando fala assim, é o Bin Laden, não tem nada a ver com o Bin Laden. Eles tinham, né, e ainda têm, de uma outra forma, pequenos núcleos e pequenas células. Por isso que essa estrutura de governo que nós temos no mundo está falida, não vai funcionar mais. Nós teremos pequenos governos dentro do próprio governo. É isso que vai acontecer. Nós teremos pequenas lideranças que vão estar gerindo algo maior. É quase como se as prefeituras tivessem independência, né? E elas se autogerissem, e dentro da prefeitura, dentro de um coisa, os bairros se gerissem, né? Tivesse autonomia, etc., assim por diante. De tal forma que os atentados, né, que ocorreram nesse período tinha a ver com isso, tinha a ver com essa transição que eu estou falando e tudo isso, tá bom? Flávia, você tinha uma pergunta? Não, só estou escutando mesmo. Pensando nessa questão da transição planetária e que faz todo sentido para o caminho que a gente está vendo as coisas acontecerem agora, né? Até porque a religião, os líderes espirituais, a gente vai pensar, desde que surgiram as religiões ou se enfatizaram várias denominações. E o que eu vejo nessa parte é que já não tem mais tanto... Ainda tem o fanatismo, essas coisas, mas as pessoas estão muito abertas para acreditar em um criador e não em um líder em si, né? Então, acho que por isso que eu vejo que realmente esse é o caminho. E é a gente se compreender mais. Tem muitas pessoas buscando autoconhecimento também perto de mim. Então, essa coisa de eu sou do autodomínio, do autocontrole, do me conhecer, né? Então, é muito louco você observar essas coisas. Eu fico só escutando, raciocinando, vendo os exemplos que eu tenho.
facilitadores de processos, né? Então, eu facilito o processo de alguém, mas eu não faço por ele. Esse é o lugar. Eu estimulo para que ele faça. É a história de dar a vara para pescar, não ficar dando peixe. Então, todos os governos, toda a liderança que estiver indo para esse lugar, que é um lugar que aprisiona, porque a pessoa fica dependente de você dar o peixe, ou dela produzir para comprar o peixe de você, e ela não aprende a pescar, né? Não aprende a fazer uma pequena comunidade que, se eu não vou pescar, eu vou produzir a pesca, eu vou produzir a isca, por exemplo, vou produzir a vara. Mas eu produzo a vara, você produz a isca, e nós dois juntos podemos pescar com a isca e com a vara, porque a gente sabe pescar. E a gente tem os insumos para poder fazer esse lugar, né? Numa pequena comunidade. Então, esse é o lugar. O líder hoje é o líder que forma outros líderes. Esse é o grande líder. E não é o líder que faz com que aqueles que o seguem fiquem dependentes deles, né? Ou dela, ou o que quer que seja. Essa é a grande liderança. Esse é o lugar que a gente precisa estar desenvolvendo. Esse é o lugar em que você vai conduzir as pessoas a desaprenderem ou aprenderem a desaprender. Aprender a desaprender para aprender de novo. Esse é o lugar da grande liderança, né, que a gente está caminhando.